Como é que se faz arte, né, se não estamos abertos a estímulos externos? Bem-vindo ao Plasmódia. Hoje vamos estar na companhia do brilhante músico e compositor, pianista, Turi, italiano com grandes raízes também no Brasil. Como estás? Boa tarde, muito bem, obrigado pelo convite. Bem-vindo. Obrigado. Turi, conta-nos como é que iniciaste esta caminhada com o piano, da composição? Bom, a minha caminhada musical começou muito cedo, né? Começou com 5 anos de idade, com 7 anos comecei a estudar, né? Com 10 anos estava no conservatório. Então, assim, a música faz parte da minha vida, não consigo conceber a minha vida sem a música, né? Não tem como, as duas coisas estão juntas, né? E tenho estudo a vida inteira, né? Porque a música não termina nunca. E, portanto, até os 80 será uma aprendizagem se chegar lá. E me dediquei a vários gêneros, né? Comecei primeiro nos primeiros estudos no conservatório, mas de fato aos 16, 17, 18 comecei com as bandas de rock progressivo, que foi minha primeira experiência fora de um contexto formal, tradicional da tradição europeia, né? Dos estudos. E a partir dos 18 eu enveredei no jazz, descobri minha primeira grande paixão, que é o jazz, por causa de vários fatores. Digamos que a harmonia e a improvisação, sem dúvida, estão como principais. E me formei na escola de jazz, fiz a universidade em Bolonha, tudo isso. Ainda morava na Itália, morei na Itália até os meus 30 anos. Fazia banda sonora também e depois conheci a minha esposa brasileira e fui ao Brasil, né? E no Brasil eu descobri uma outra grande paixão, que é a bossa nova. Ou, de forma geral, a música brasileira, né? Porque é riquíssima, linda, não apenas a bossa nova, né? Me reconheci na bossa nova por algumas razões. A primeira das quais é a harmonia. Porque a harmonia da bossa nova é uma harmonia muito rebuscada. Então, pelas experiências um pouco da música contemporânea europeia ou de segunda metade de 1800 para cá, e por causa do jazz, né, eu me reconheci fui totalmente transportado dentro da harmonia da bossa nova, das melodias da bossa nova. E também já vinhas com algumas ferramentas a mais de jazz, não é? Exato. Que tem imensas ferramentas e possivelmente facilitou-te a comunicação. Sem dúvida, sem dúvida. Digamos que tem uma raiz bastante próxima, né? De certa forma comum, porque falamos de música tonal, portanto a bossa nova tem uma linguagem muito moderna, muito despojada. E lá eu me encontrei, eu gostei muito, me aprofundei nesses estudos. Na verdade, quando cheguei no Brasil, eu não sabia muita coisa de música brasileira, ou pelo menos não sabia. Sim. Eu não sabia que desconhecia a música brasileira. E eu, como europeu, chegando lá, eu achava que eu soubesse, né? E, na verdade, tive que aprender tudo, né? É um país de tamanho continental. Enorme, como é que foi beber de tanta variedade? Continuo bebendo, né? Porque não termina. Porque o Brasil tem... eu tenho viajado muito, dando workshops, especialmente de improvisação, que é uma das minhas grandes paixões. Tenho escrito... Os meus primeiros 2 livros foram sobre improvisação. E então viajo ainda, né, pelo norte a sul do país, e toda vez eu descubro realidades musicais que eu desconhecia, ou que eu desconheço, porque realmente é muito vasto, imenso, e eles têm realmente músicas diferentes. E sentes a necessidade de trazer o teu italiano para a música brasileira? Gostarias de fazer isso? Eu acho que não. É mais fácil trazer eventualmente o jazz para a música brasileira, eventualmente, que não o italiano, porque
A Itália tem uma grande tradição, mas que tradição que é? Ou a tradição instrumental ah, barroca ou pré-barroca, ou Scarlatti, etc. Ou vamos para a grande ópera. Ok, a ópera, mas não acho tão interessante a ópera inserir, fora que eu nunca gostei muito, confesso, Ok. da ópera, porque a música fica em segundo plano, fica escrava de uma história que é cantada. E é cantada de uma maneira carregada, um Sim. pouco natural. A bossa nova, por É exemplo, teatral, não é? totalmente teatral. A bossa nova é exatamente o contrário. A bossa nova é aquele canto baixinho, canto cotidiano, eu canto o amor da praia. É claro que se nós olharmos, né, as temáticas da bossa nova são absolutamente o cotidiano carioca do Rio, de determinado Rio de Janeiro, determinado Copacabana e Ipanema. Aquilo, inclusive, parou no tempo. É interessante isso. A bossa nova parou no tempo, né? O jazz tem 100 anos de estrada, ou um pouco mais, ou de evolução, etc. A bossa nova é aquilo. Não falo do ritmo, que interessa o mundo inteiro e, portanto, interessa os japoneses, interessa os franceses, que de certa maneira dizem que a bossa nova é deles, mas isso faz parte um pouco da cultura, do pensamento deles. Como é que se processa a tua arte de compor? Ótima pergunta. Tem duas maneiras de compor. Uma é quando você acorda e vem uma ideia e você senta o piano e faz. Ou porque você sente a necessidade, tem um impulso, né? E você quer compor. Mas tem outro lado que é muito fácil para mim, que é, ok, eu agora vou compor uma bossa nova, por exemplo, nos meus livros. Sim. Eu compus músicas minhas. O último livro não é de bossa nova, é de piano brasileiro. Portanto, contempla, por exemplo, ritmos nordestinos. Então, poxa, mas então qual é a pretensão de italiano em fazer isso? Claro que eu tive que mergulhar primeiro, né? Essa é uma coisa. E 17 anos, a pensar bem, o tempo que uma pessoa faz uma graduação, um mestrado e um doutorado em uma área, né? Então é tempo suficiente, já que eu cheguei lá com uma bagagem prontinha para fazer. Não tive que aprender tudo do zero. Mas mesmo assim, é claro que é arte, e portanto é sempre uma visão muito pessoal. Então, às vezes eu componho porque eu preciso fazer uma composição daquela coisa, né? Isso me aconteceu, eu tenho facilidade de compor porque já fiz banda sonora, fiz composições de várias coisas pro Ministério da Cultura, ou isso, aquilo, para televisão. Então, agora vamos compor no estilo D. Essa foi uma das coisas que sempre carreguei comigo, né? Então, ao compor bossa nova, por exemplo, eu componho no estilo D. E, obviamente, o grande personagem nada mais é que um sujeito chamado Tom Jobim, óbvio, né? Sim, sim. Fonte principal na qual acho que é necessário beber, né? Não, faz todo sentido. Eu consigo entender a conversar contigo que também nunca desligaste da parte histórica da música, não é? Absolutamente. Sim. Isso caracteriza-te como artista. O gostares de perceber como é que a música encaixou em determinada altura da história. Absolutamente sim. Faz-te entender melhor. Eu acho necessário, porque para entendermos qualquer período, qualquer compositor, nós precisamos contextualizá-lo. Necessário. Para entender Bach, nós precisamos entender o que se passava naquela época. E como é que era a estética daquela época, e como é que era a audição daquela época. Porque é fácil hoje nós ouvirmos e entendermos com a nossa grade, né, de leitura, mas a nossa grade de leitura é a de hoje, não é a de antigamente. Exatamente. Então, nós temos que ter uma grade de leitura. Então, a contextualização é absolutamente necessária.
é obrigatório passar por esta pergunta, que é o que é que Portugal então agora te trouxe a nível musical? Uau, essa é uma pergunta a qual eu gostaria de responder daqui a 10 anos, né? Ok. mas eu tenho um primeiro palpite, né? Tenho. Eu nasci na Sicília, e a Sicília é aquela ilha que foi grega e que está no centro do Mediterrâneo. Estava lendo nesses dias um livro de jazz escrito por um italiano que, portanto, se baseia muito bem na história nossa, na história europeia e nesse sentido, apontando na influência que a África teve na música europeia. Inclusive, a partir da Renascença. Impressionante isso, quando nós tivemos realmente influências árabes, áfricas, portanto, muras, em Portugal, uau! Sim. Então, quando eu ouço determinados, tecnicamente, eu vou chamá-los de melismas, eu vejo a música árabe, eu vejo os microtons, vejo determinadas, quando eu digo árabe, também é a parte superior da África, né? Sim. E isso, na minha modesta experiência, porque, por exemplo, eu não conheço muito bem a música espanhola, mas eu não encontro em lugar nenhum na Europa o tipo de canto, de melodia microtonal, a entoação que nós encontramos na música portuguesa, no fado, tipicamente. Sim. Né? Então, isso é algo que é muito cativante para mim. Para ti é frustrante, por exemplo, ouvir uma música como o fado, em que normalmente quase todos os elementos pertencentes não têm qualquer tipo de formação musical, é tudo muito mais o chamado roots, não é? E para ti que vens com uma bagagem cheia de ferramentas musicais, como é que é a junção destes dois cenários? Existem dois tipos de música. Vou citar Dizzy Gillespie, a música boa e a música ruim. Não é questão de ser música ligada mais ao folclore ou mais simples, simplesmente porque Sim. tem uma instrumentação mais simples, etc., que isso define ela como menos interessante. Muito pelo contrário, eu acho que, para mim, o interesse está dentro da composição, que tem determinadas características, determinados padrões melódicos e harmônicos. Isso me interessa muitíssimo. Outra coisa que me interessa muitíssimo é a guitarra portuguesa e todas o tipo de instrumentação, o tipo de tratamento que vocês dão a essa música. Nós temos várias guitarras portuguesas. Pois é. E a história de cada uma. Pois é, por isso que eu lhe disse, daqui a 10 anos vamos falar mais, estarei mais preparado. Vamos estar aqui a fazer estas perguntas sobre a guitarra portuguesa. Exato, porque realmente um mundo muito diferente. Agora, teve uma noite nós fomos assistir um fado estava misturado com vozes de Coimbra. Eram dois momentos, né? Não lembro o local, mas era um local bem característico, não turístico. Foi um amigo português que nos levou para lá. E naquela escuridão, naquele clima, quando começou aquele grupo tocando a guitarra portuguesa e depois a voz, eu fiquei de queixo caído, porque era lindo, aquilo era muito lindo, muito, muito característico, muito próprio. E eu acredito e tenho, assim, a certeza de que vocês têm um carinho muito especial pela própria tradição cultural e que bom que seja. Sim, sem dúvida que muito, temos. muito, 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 Depois tens muito que subir bonito. também lá acima para conhecer os pauliteiros. Daqui a 10 anos temos que nos marcar. Turi, diz-me uma coisa, 5 aspectos teus que te definam como pessoa e artista. Uau! Estou preparado. 5 aspectos. Tem um lado meu que é metódico. Diria que é uma coisa, é método. Porém, ao mesmo tempo, eu consigo conjugar isso com uma viagem, ou seja, uma abertura
eu tento, me esforço constantemente em não fechar, porque o dia que eu descobri que eu fechei, eu me aposento, porque Sim. como é que se faz arte, né, se não estamos abertos a estímulos externos? Ou seja, és um homem de contraste, tanto vais ao Yes. método como és pela liberdade criativa. Então, o desafio cotidiano é mixar isso o tempo inteiro. E eu acho que isso, porém, está à base do jazz, por exemplo, porque nós temos um lado que é a improvisação, que é uma criação extemporânea, mas baseada em estruturas. Muitas vezes existe também a improvisação fria, etc., mas está sempre buscando no HD interno as informações e as escalas, os clichês e a rítmica, né, que está dentro, que está pré-formatada. Então, essas duas vertentes. Eu acho que sou uma pessoa generosa e tanto do ponto de vista musical, ao tocar com os outros, assim como na vida. Tento me relacionar desta maneira com as pessoas, entendê-las. Acho que assim isso chama o quarto ponto, que é a empatia, né? Tem que ter empatia. Tem que ser empático. Tem que ter, mas às vezes escondo isso. Às vezes guardo essas visões mais para mim. Porque Mas as pessoas podem encontrar na tua arte, certo? elas encontram, de fato, em dois tipos de arte. Veja, quando eu digo generosa, por exemplo, tem um lado que se manifesta nas minhas publicações. Além dos 5 livros que eu escrevi, outro dia um aluno online me perguntou qual eu considerava o meu melhor livro. Eu disse o que eu não escrevi ainda. Exatamente, sim. Porque eu tenho um em mente especialmente, então eu espero que o próximo seja o melhor, né? Turi, olha, foi um prazer nós termos-te aqui. Onde é que podemos encontrar a tua arte? Podem encontrar minha música no Spotify, Deezer, Apple Music, em todas as distribuidoras digitais de música do mundo. Meu site, turicolura.com e turicolura.com.br. Contagie-te. Segue-nos nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Partilha, gosta, comenta. Contamos contigo para crescer. Contagia-te.